Acredite ou não, já tem gente usando essa triste história para criticar o livre mercado e para pedir mais Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. No último dia 18, foi noticiado o desaparecimento de um submersível turístico que realizava uma expedição para os destroços do Titanic. Os restos do famoso transatlântico, naufragado em 1912, estão localizados a uma profundidade de 3.800 metros, a 600 quilômetros do litoral do Canadá. A visita subaquática ao Titanic faz parte de um pacote oferecido pela empresa OceanGate, que fornece uma expedição de 8 dias a seus clientes. O ponto alto da expedição era, sem dúvidas, a visita submarina aos destroços do grande navio. O pacote turístico não tem um valor nada modesto. A empresa cobra $250 mil para cada hóspede de sua expedição, valor que ultrapassa os R$1 milhão. Ou seja, é um programa para gente muito rica. Segundo o OceanGate, o submersível utilizado na expedição, de nome Titã, feito de fibra de carbono e titânio, já realizou mais de 50 mergulhos a essa profundidade, desde 2021. A empresa, inclusive, foi responsável por fotografar em alta resolução os destroços do Titanic no ano passado, para deleite de cientistas interessados no tema. Contudo, o submersível de 6,7 metros e 10 toneladas perdeu contato com a superfície 1 hora e 45 minutos após sua submersão. A descida total demora 2 horas e meia. Na cápsula submarina, embarcaram 5 passageiros, dentre eles o CEO da própria OceanGate, Stockton Rush. Após perder contato com o submarino, a empresa contatou as autoridades e resolveu iniciar uma busca pela cápsula, na qual tomou parte também a guarda costeira da cidade de Boston. As autoridades norte-americanas já vasculharam mais de 13 mil quilômetros quadrados desde então. Infelizmente, não obtiveram nenhum resultado. O grande problema é que o submersível foi projetado para oferecer até 96 horas de oxigênio para seus passageiros, em caso de emergência, ou seja, 4 dias inteiros. A expectativa, então, é que os 5 indivíduos, caso estejam vivos, tenham oxigênio apenas até quinta-feira. Resgatar pessoas com vida, portanto, é uma verdadeira corrida contra o tempo. Mas será que é realmente possível resgatar o submersível Titã? Bem, o resgate da cápsula em si não é tão complexo quanto possa parecer. A tarefa mais difícil é de fato encontrá-la. Caso o submersível seja localizado, ele pode ser resgatado por meio de um veículo operado remotamente, ou ROV, na sigla em inglês. Esse tipo de veículo, muito usado na exploração de petróleo e gás em águas muito profundas, pode tranquilamente chegar aos 4.000 metros de profundidade. Dessa forma, a tarefa de trazer o Titã à tona não seria tão difícil assim. O problema é encontrar as pessoas ainda com vida. Isso dependerá do que realmente aconteceu com o submersível e que o levou a perder contato com a superfície. Se tiver ocorrido uma pane elétrica, por exemplo, pode ser que a cápsula ainda esteja flutuando no meio do oceano, no que os especialistas chamam de posição intermediária. Ou seja, sem propulsão para voltar à superfície, mas sem afundar completamente. Neste caso, os passageiros podem estar vivos, e seria possível ou resgatar a cápsula inteira ou abrir o submersível e retirar as pessoas de lá. Logicamente, a depender das condições de pressão. Contudo, se o Titã tiver sofrido algum dano mecânico, como ter sido danificado pela extrema pressão da água, então as chances de encontrar algum dos passageiros com vida é muito baixa. Estamos falando de uma pressão 400 vezes mais forte que a atmosfera da Terra. Ou seja, o submersível precisa suportar uma força externa muito grande. Qualquer dano à sua estrutura poderia significar a entrada de água ou despressurização da cabine. Em ambos casos, o resultado poderia ser fatal para os passageiros. As buscas continuam. Infelizmente, contudo, o histórico de acidentes com submarinos e submersíveis não é nada animador. Apenas para citar um exemplo, o submarino argentino Ara San Juan desapareceu no fundo do mar em 2017 e só foi encontrado um ano depois. Seus 44 tripulantes obviamente faleceram. O custo da operação de busca a esse submarino foi de $7,5 milhões. De qualquer forma, esse e outros submarinos que sofreram acidentes e foram encontrados eram muito maiores que a cápsula turística da OceanGate, tornando sua busca um desafio ainda maior. Como bem sabemos, os detratores do livre mercado não têm o menor receio de usar uma tragédia para favorecer seus argumentos furados. Essa é uma atitude semelhante àquela usada por sujeitos que são contra o direito de portar armas de fogo quando acontece alguma tragédia em escolas. A falta de empatia dessas pessoas chega a enojar. Mas vale a pena considerar seus argumentos, para uma sólida refutação poder ser feita,
inclusive em respeito às vítimas e a seus familiares. Muito se questiona a respeito do controle de direção do submersível, que se assemelha a um joystick de videogame. Outros questionam a falta de outros itens que poderiam representar mais segurança para o veículo, como GPS e um cabo ligando à superfície. De forma geral, porém, o argumento usado é o de que esse caso representa mais uma clássica falha do mercado. A atividade do OceanGate, por não ser regulamentada pelo Estado, tem suas próprias regras, colocando a vida de seus clientes em risco. E o pior de tudo, agora todos dependem do Estado para serem resgatados. Esse argumento é falho por muitos motivos, e apenas recicla falácias usadas em outras ocasiões. Em primeiro lugar, regulamentações estatais não impedem desastres e acidentes. Inúmeros submarinos totalmente certificados pelas agências estatais também afundaram e vão continuar afundando. E o tal resgate profissional promovido pelo Estado geralmente não é rápido o suficiente para encontrar pessoas com vida. Basta lembrar do caso do submarino russo Kursk. Se não fosse a inércia do governo do país, havia grandes chances de encontrar pessoas com vida no submersível. Porém, como o governo russo demorou 4 dias para autorizar a ação de mergulhadores estrangeiros, apenas cadáveres foram encontrados. Por outro lado, o OceanGate já fez inúmeras viagens bem-sucedidas, usando esse mesmo mecanismo. Ao contrário do que muitos afirmam, inclusive a grande mídia, a coisa toda não era amadora. Prova disso é que, conforme citado, o próprio dono da empresa estava no submersível. Além dele, o mergulhador profissional Paul-Henri Negolet, maior especialista no naufrágio do Titanic, também está na cápsula do OceanGate. É difícil acreditar que um homem que já fez 35 expedições aos destroços do Titanic não consiga reconhecer a qualidade ou a falta dela de um veículo submersível. De qualquer forma, nenhum de nós libertários afirma que o livre mercado seria um paraíso na Terra. Quem faz isso são os estatistas, afirmando que, se houvesse mais Estado, as coisas seriam perfeitas, quando é justamente o Estado o maior responsável pelas grandes tragédias da história. Viajar a 4.000 metros de profundidade é uma tarefa sempre arriscada, e os passageiros do Titã sabiam disso. O risco era, sem dúvidas, um dos grandes atrativos da expedição. Numa sociedade livre, portanto, haveria contratos entre as partes prevendo os riscos a serem assumidos por ambos os lados, bem como possíveis indenizações em casos de erros cometidos. Se o passageiro assina o contrato, ele assume esses riscos e as demais condições contratuais. Não há aí falha de mercado. Se o dinheiro é seu, se a vida é sua, você faz o que quiser com eles. E, por óbvio, torna-se responsável por arcar com os possíveis prejuízos de sua escolha. Como último ponto, é possível perceber um sentimento de inveja que domina o coração de muitos esquerdistas que comentaram o caso. Como citado, a expedição da OceanGate custa mais de R$1 milhão. Imagina ser tão rico a ponto de poder gastar uma grana dessas apenas para ver o Titanic. Pois é, tem gente que não suporta saber que existem pessoas com tanto dinheiro assim. O nome disso, senhores, é inveja, o sentimento que move toda a patota socialista no fim das contas. Nós sinceramente torcemos pelo resgate com vida dos 5 passageiros, embora as condições não sejam muito favoráveis. De qualquer forma, é sempre bom lembrar que nós, libertários, não prometemos um paraíso. Acidentes e tragédias sempre vão acontecer, com ou sem o livre mercado. O que buscamos não é o céu na terra, ou o nirvana das relações humanas. O que queremos é apenas a liberdade individual, de forma que as pessoas possam fechar contratos entre si, sem a interferência estatal, ainda que esses contratos prevejam arriscadas viagens subaquáticas de centenas de milhares de dólares. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.